Meus amigos, há exatamente uma semana, quando Israel preparava-se para um novo e confuso pleito e a Arábia Saudita tomava conhecimento de que não tem condições de defender suas refinarias, o presidente da Rússia, o presidente do Irã e o presidente da Turquia reuniam-se em Ankara para discutir as questões da Síria e uma forma de tirar os Estados Unidos do Oriente Médio. Na verdade, o encontro foi muito mais profundo do que isso. Tratava-se da formação de um bloco, sim, um novo bloco capaz de enfrentar Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel. A matéria foi publicada, esta reunião trilateral, foi esmiuçada e explicada por um russo especialista em Irã desde Moscou. Trata-se de Rajab Safarov, diretor do Centro de Estudos do Irã Moderno, um centro de estudos sediado em Moscou. Ele escreveu, portanto, um artigo intitulado Rússia, Turquia e Irã expulsando os Estados Unidos do Oriente Médio. Vale a pena tomarmos conhecimento de pelo menos parte do documento. Começa ele dizendo: quando anos atrás alguns especialistas falaram da possibilidade de criar um novo bloco geopolítico entre Rússia, Turquia e Irã, os céticos declararam inequivocamente que essa aliança tinha que ser completamente descartada, era uma aliança impossível. Um incidente fatal acrescentou combustível ao fogo quando os turcos abateram um bombardeio Su-24 russo em novembro de 2015 e que parecia estar voando dentro do espaço aéreo da Turquia. Após o que a Rússia impôs severas sanções contra a Turquia. As contradições entre Irã e Turquia em certas questões também pareciam irrevogáveis. Além disso, a Turquia sempre considerou o Irã como seu principal rival econômico e o oponente político na região e no mundo islâmico como um todo. Na Turquia é predominantemente pregado o Islã sunita, enquanto no Irã o Estado é xiita e deve-se acrescentar seu antagonismo geopolítico e econômico à supremacia sobre o Oriente e deve-se também considerar a Turquia e o Islã como lados opostos nas trincheiras da guerra na Síria. E o Irã. No entanto, continua o documento, 4 anos se passaram e estamos observando uma situação completamente diferente. Os presidentes da Rússia, da Turquia e do Irã estão reunidos pela 5ª vez para discutir questões importantes na região e a maioria das vezes têm conseguido concordar. Já em agosto de 2017, durante a visita do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Mohammad Hossein Bagheri, da Turquia e Irã, chegaram a um acordo sobre compartilhamento de inteligência e cooperação na luta contra, vejam só, o terrorismo. A solução para a questão era eliminar o Estado Nacional Curdo, um novo foco de controvérsias e derramamento de sangue criado pelos Estados Unidos e Israel no norte do Iraque. Vejam aqui uma passagem que não pode passar desapercebida. A Turquia tem atacado os curdos já há mais de século, com chacinas inomináveis, mas agora o discurso é que os Estados Unidos estão jogando curdos contra turcos. Segue o documento. As controvérsias e derramamentos de sangue criado pelos Estados Unidos e Israel no norte do Iraque foi fruto dos esforços conjuntos de Teherã e Ankara.
A Arábia Saudita e seus satélites não conseguiram estrangular o Catar com os seus garrotes, graças à ação conjunta da Turquia e do Irã. Nos últimos 5 anos, o comércio entre Irã e Turquia ultrapassou 53 bilhões de dólares, e dada a determinação dos dois presidentes, esse número pode subir para 150 bilhões nos próximos 5 anos. A Rússia entregou recentemente 2 baterias de sistemas de defesa antimísseis S-400 à Turquia, o que indica um alto nível, um nível sem precedentes de relações de confiança entre os dois países, entre nossos países, diz o texto. Isso ocorreu apesar dos gritos furiosos dos Estados Unidos dirigidos ao presidente turco. Ele, no entanto, o presidente turco, já descobriu quem é realmente amigo de seu país e quem abusa da confiança e da boa-fé do povo turco, apenas para implementar cenários que visam criar o caos e a prosperidade do grande Israel. As relações entre Irã e a Rússia são caracterizadas pelas declarações dos líderes dos dois estados sobre cooperação estratégica de nossos países. Na Síria, a cooperação entre a Rússia e o Irã floresceu. Como se costuma dizer, os russos do ar e os iranianos da terra destruíram um dos produtos mais sinistros do Ocidente, o Estado Islâmico. Esta organização é proibida na Federação Russa. Em breve, o Irã entrará oficialmente na Tríplice Aliança, o que contribuirá para uma aproximação ainda maior de nossos estados. Durante a reunião de Putin, Erdogan e Rouhani, realizada em Ankara, o tópico do Idlib da Síria, onde gangues terroristas preparadas pelos serviços especiais dos Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita e seus aliados continuam resistindo, e isso foi discutido como resultado da cúpula trilateral, acordaram de modo particular em implementar medidas concretas para melhorar a situação humanitária e intensificar o processo político na Síria. Bem, em bom português aqui, nós podemos entender que há uma união para, em primeiro lugar, tirar os Estados Unidos da Síria, em segundo lugar, fazer uma pressão contra Israel, ou seja, quando os 3 exércitos estiverem tomando conta da Síria efetivamente, claro que partirão para cima das colinas de Golã, evidentemente. Pois bem, o documento, ele ainda segue por longos parágrafos, mas em síntese é isso. Está declarando que existe hoje sim um bloco comandado por Rússia e com a parceria da Turquia, que faz parte da OTAN, vejam que samba esquisito esse, e o Irã, mas também atores que podem eventualmente somar-se ao bloco: China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e alguns outros, contra Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita. O interessante é que são blocos heterogêneos. Enquanto um parece bastante coeso hoje, o outro anda meio capenga. A Arábia Saudita, por exemplo, não conseguiu interceptar mísseis direcionados às suas principais refinarias. Isso com um contingente militar norte-americano lá no seu território. E Israel não sabe que governo terá mesmo depois das eleições. Não sabe nem mesmo se terá governo daqui para frente, porque as coisas andam muito complicadas para os lados de Israel. E os Estados Unidos com as ataduras de uma eleição aí na frente. São grupos heterogêneos, sim. É preciso considerar que esse projeto encabeçado pela Rússia vem sendo colocado em prática aos pouquinhos já há muitos anos. E não foi à toa, por exemplo, que Erdogan criou uma série de complicações para a OTAN.
a OTAN não sabe exatamente o que fazer com a Turquia. Não sabe se a Turquia é amiga ou inimiga. A Turquia, que ao ingressar na OTAN estaria sob, digamos, orientação dos países membros na luta contra o imperialismo soviético no menor dos problemas, agora está também com um pé justamente nesse imperialismo soviético. E aí? Sem falar que França e Alemanha estão muito propensas a entrarem também nesse novo bloco. Pois é, o que está aparecendo é que aos pouquinhos Vladimir Putin está se tornando o senhor do Oriente Médio e o senhor da Europa. É, coisa que nem Stalin conseguiu. É isso aí, amigos. Até a próxima.